Paz, irmãos, amém? Aleluia. Motivo de alegria, né? Poder estar aqui nessa noite, depois de tudo que o Senhor tem feito, né? Não poderia deixar de, antes de tudo, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Por todo o milagre que Ele tem operado na nossa vida, na nossa casa. Não poderia deixar de agradecer a toda a igreja, né? Que orou pela minha vida, pela minha casa, né? Se eu estou aqui hoje é fruto da misericórdia do Senhor, mas de muita oração, creio, dos irmãos aqui, de muitas demais igrejas que se reuniram para orar em prol da minha vida. Eu não poderia deixar de testificar daquilo que o Senhor fez, né? Como os irmãos sabem, hoje o Misael está com 23 dias. Alguns irmãos aqui sabem que assim que eu descobri que estava grávida, eu testifiquei de como o Senhor, um mês antes de eu saber que eu estava grávida, havia falado comigo. Em sonho, tinha falado para mim que eu teria um menino e eu deveria colocar o nome dele de Misael. E eu nem estava, né, irmãos, na expectativa de arrumar um filho, né, não estava planejando. E não deu nem um mês, eu descobri que estava grávida. E quando eu descobri que estava grávida, eu falei, sim, é um menino, né? Tanto é que as pessoas falavam para mim assim, mas e se for uma menina, você já tem que ter um nome, né? Mas eu tinha certeza que era um menino. E aquela voz que falou comigo, eu tinha certeza que era Deus. Eu falei, então eu vou colocar o nome de Misael. E para a glória de Deus está aí, né? Só que o significado do nome dele tem muito sentido para mim, irmãos, depois de tudo que aconteceu. Porque o significado do nome dele é quem é como nosso Deus. E quando eu olhava para o nome dele, eu sempre me via testificando para a igreja sobre como Deus tinha revelado para mim que ele iria vir. Mas eu não imaginaria tudo que eu passei, né, que eu iria passar. Eu, no 7º dia, depois que eu tive ele, eu tive que voltar para o hospital com algumas complicações do pós-parto, né? Eu fui no posto de saúde para ver um ponto que havia aberto e quando cheguei lá minha pressão estava mais de 18 e o médico me encaminhou para o hospital e pediu para que eles me internassem para que pudesse fazer alguns exames, porque ele viu que eu não estava muito bem. E chegando lá no hospital, a médica me examinou tudo, ela ia me mandar embora de volta, irmãos, mas quando ela examinou a minha perna, ela falou assim, vou fazer um pedido de um exame aqui, dependendo do que der, a gente vai te internar. E aí eu e meu esposo ficou lá esperando e quando deu o resultado, ela voltou falando, olha, a gente vai ter que te internar porque você está com anemia, né, muito forte. E deu começo de trombose, então deu muito alto o exame, então eu vou ter que te internar. Aí eu já me desesperei, comecei a chorar, né, irmãos? Durante esses dias, esses 7 dias, eu chorava muito, muito mesmo. Só que eu achava que era só uma depressão pós-parto, naquele sentimento que dá na gente. E às vezes meu esposo chegava em casa e falava assim, vai ficar tudo bem, amor, né? Não precisa ficar assim, tá todo mundo ajudando. Tudo. Só que eu falava para ele, eu falava assim, eu tô sentindo uma angústia de morte sobre a minha vida que eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar essa angústia que eu tô sentindo. E aí eu chorava muito e não conseguia explicar o que era aquela angústia. E às vezes eu ia tomar banho, sabe, irmãos, eu gritava, eu falava, Senhor, tem misericórdia, tira essa dor que eu tô sentindo de dentro de mim. E Deus começou a encaminhar, que usou muito a vida do médico que me encaminhou para o hospital, me deu muita atenção. E foi aí que eu fui descobrindo tudo o que estava acontecendo. Eu estava em casa, como eu disse, fui para o posto, ele me encaminhou para o hospital, lá me internaram. E quando me internaram, começaram a tratar, né, a questão do começo de trombose, que estava começando a me dar, a anemia e tudo. Só que eu não havia falado para ela que eu estava com muita falta de ar, né? E até no sábado à noite, a Cimeia tinha ido posar comigo. E aí eu comentei com ela, ela me mandou fazer um raio-x. E quando fez o raio-x, viu que eu estava com um líquido no pulmão. Por isso que eu estava com falta de ar. E aí já veio a cardiologista e falou assim, olha, você tem algum problema de coração, né, pressão alta? Eu falei assim, eu nunca tive problema com nada disso. E ela falou, então, mas alguma coisa aconteceu no teu coração que causou tudo isso que está acontecendo aqui. Pela retenção de líquido que te deu, o teu coração quis dar algum tchutchu aí, que a gente precisa saber o que é que está acontecendo. Teus batimentos cardíacos não está legal, está diminuindo. E esse líquido no pulmão a gente já está começando a tratar. Aí, né, a Cimeia estava comigo, orou, chorou junto comigo, né, e falei assim, eu vou confiar em Deus. E começaram a tratar, irmãos. Eu entrei no hospital pesando 86 quilos depois que eu tinha ganhado o Misael. E
nesse processo todo eles começaram a eliminar todo o líquido que estava no meu corpo em excesso, né? E com isso eu comecei a ficar muito debilitada, fraca, meus batimentos cardíacos caindo. No sábado a pastora foi lá, né, orou por mim, disse que a igreja estava orando. Só que quando chegou a noite, eles já haviam feito todo tipo de exame em mim lá no quarto. E aí chegaram à noite e falaram: olha, a gente vai ter que te encaminhar para a UTI, porque não tem condições de a gente ficar te monitorando aqui, porque teus batimentos não tá bom. E aí eu me desesperei, irmãos. Eu falei: misericórdia, meu Deus, né? Mas se o Senhor tem alguma coisa comigo lá, né, me manda. Fazer o quê? Não tinha para onde fugir. E aí eu fui, né? Internei no sábado à noite lá na UTI. E quando eu cheguei naquele lugar, irmãos, só quem já passou por lá sabe como que a sensação de peso, de morte naquele lugar é muito grande. Porque ali eles estão lidando com a morte, né, praticamente todos os dias, algo que para eles é tão normal, para a gente não é, né? E eu lá naquele lugar entrei e comecei a clamar o sangue de Jesus sobre a minha vida. Só que, para ser sincera com os irmãos, eu não sentia Deus comigo. Eu não sentia Deus ali literalmente, como a gente sente num culto como esse. E eu falava: Deus, porque o Senhor está me permitindo estar aqui, né? Eu queria estar na minha casa, cuidando da minha família, pensando nos meus filhos, meu esposo. E nesse processo todo, irmãos, eu clamava, mas eu não sentia nada. Tudo que eu sentia ali em volta de mim era um sentimento de morte. Parecia que a morte estava me rondando ali. E com tudo isso eu ficava escutando as enfermeiras falando de Bertano, Cicrano, que tinha entrado bem e não resistiu, saiu. Aquilo ia pesando no meu psicológico e era a fé lutando contra tudo aquilo que eu estava escutando, né? E eu comecei a falar: Deus, tem misericórdia. Nisso eu continuei lá, falei pro meu esposo: pelo amor de Deus, pede para a igreja orar. Tudo que eu preciso agora é de oração. Se você falasse que ia depositar tantos milhões na minha conta, eu não ia ficar feliz como se você tivesse dito que estava orando por mim. Então, no meio a tudo isso, no domingo, passei lá, no domingo para segunda, né, eu fiquei sabendo que a igreja estava orando aqui, né, pela minha vida. Eu fiquei muito feliz. Só que desde o princípio eu falei: Deus, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Porque eu não estou entendendo, né, eu estou clamando, eu não estou sentindo, mas mesmo assim eu estou pedindo para o Senhor. E mesmo sem sentir Deus, irmãos, é ali que você entende que a fé não é por vista, não é por aquilo que você vê, não é por aquilo que você sente, você simplesmente decide acreditar. Porque se você for depender de ter fé a partir de um arrepio ou a partir de uma emoção, você muitas das vezes vai se frustrar num determinado tempo da sua vida. Porque ali eu não sentia nenhum arrepio, eu não sentia nada. Mas eu sabia que Deus estava comigo. Mas mesmo eu sabendo que Deus estava comigo, também o diabo lutava na minha mente, dizendo: você não vai sair daqui, você vai ficar aqui. Porque aquela angústia de morte ainda estava sobre mim. Só que no domingo para segunda, de madrugada, eu falei: Deus, a única coisa que eu tenho aqui, ferramenta, eu estou lúcida, eu estou fraca, meu coração estava batendo bem devagarzinho. Mas a única coisa que eu tenho é a minha voz para poder cantar. Se é isso que o Senhor quer que eu faça, me dá força. E aí, nessa madrugada de domingo para segunda, eu falei para o enfermeiro assim: você pode me colocar sentada? Ele falou assim: posso. E aí eu peguei e falei para ele assim: eu posso cantar? Ele falou: pode. Quantos louvores você quiser. Eu falei: então tá bom. E aí mesmo fraco, irmãos, eu comecei a cantar, sabe? E nisso eu já estava determinando sobre a minha vida. Eu repreendo espírito de enfermidade, eu repreendo, eu não aceito isso sobre a minha vida. E só que as minhas forças começaram a voltar quando eu comecei a louvar o Senhor dentro daquele lugar. Enquanto eu não decidi ouvir a voz de Deus literalmente e aceitar o que Deus estava mandando eu fazer, as minhas forças não voltavam. Eu já tinha dentro de mim que Deus estava mandando eu cantar. Só que eu ainda estava com o coração fechado, porque eu queria sentir alguma coisa. Só que enquanto eu estava ali, eu escutei uma voz falando bem nitidamente no meu coração: canta que eu te restauro. E foi aonde que eu pedi para o enfermeiro me colocar sentada. Eu falei: se é isso que o Senhor vai fazer, então eu creio e eu vou começar a cantar. E aí eu comecei a cantar. Tem como você dar um like para nós? Mesmo assim, com a voz embargada, fraca, debilitada, eu comecei a cantar: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. E o
choro misturava com as lágrimas. Contudo, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. E eu comecei a cantar, e eu cantava e chorava, cantava e chorava. E o enfermeiro começou a cantar baixinho comigo: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Literalmente eu precisava naquele momento que Deus aquietasse a minha alma e que eu pudesse ouvir a voz de Deus. O enfermeiro começou a cantar junto comigo, baixinho. E ali eu comecei a ministrar esse louvor. Eu comecei a escutar alguns sussurros, né? Algumas pessoas enxugando as lágrimas. E nisso eu comecei a cantar também: creio que o Senhor é a cura e eu não vou ficar aqui. Comecei a cantar e nisso eu comecei a ministrar. Fui tomado pelo Espírito Santo de Deus ali. Comecei a falar de Deus para aquelas pessoas. E eles pararam para me ouvir. E ministrei, que eu nem lembro o que é que eu falei para eles lá, irmãos. Eu lembro que eu falei sobre o amor de Deus e sobre a salvação de Jesus. E depois eu senti que as minhas forças estavam voltando conforme eu ia cantando. Eu ia cantando e as minhas forças iam voltando, aquela fraqueza que eu estava, que eu não conseguia nem levantar. Ali a gente já não levanta, né, irmãos? Mas um dia antes eles tinham tentado me levar para o banheiro para tomar um banho. E eu dei de desmaiar de tão fraca que eu estava, eu não consegui. E ali eu sentei e comecei a retomar as minhas forças. E eu fui notando que era o que Deus queria que eu fizesse ali. Eu falei: Deus, então se é isso que o Senhor quer que eu faça, então eu vou fazer, continuar fazendo. E eu preciso sair daqui. E aí eu peguei e sentei, tudo passou um tempo, trocou o plantão. E quando trocou o plantão daquela noite, entrou novas pessoas, né, na segunda-feira. E eu falei: se é isso que o Senhor quer, eu vou continuar fazendo. E eu falei para a enfermeira que entrou, eu falei: eu posso cantar? Ela falou: pode. Aí ela foi lá, chamou a médica, falou: doutora, a Carol quer cantar. E eu ali, irmãos, meio, né, constrangida, com vergonha, mas eu falei: eu vou fazer, se é isso que o Senhor quer. E comecei: aquieta minha alma, Senhor, faz meu coração ouvir a tua voz, me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Depender de Deus é perigosamente. É viver perigosamente, assim como diz esse louvor. Por várias vezes eu cantei esse hino, mas eu nunca tinha sentido totalmente na minha pele como naquele momento. E conforme eu ia cantando, as minhas forças iam voltando. E a médica e algumas enfermeiras pararam diante de mim e ficaram ali escutando. Outros começaram a chorar, as enfermeiras. E aí eu fui tomada por Deus e falei para elas que elas estavam acostumadas a lidar com a morte ali todos os dias, mas que Deus estava preocupado com a alma delas. E Deus havia me permitido passar todo aquele processo porque Ele estava ali falando com alguém. Eu falei: eu estou aqui, eu queria estar em casa, irmãos, enfermeiras, médicos, mas Deus me trouxe aqui apenas para falar do amor dEle para vocês. E por mais que vocês estão acostumados a lidar com a morte aqui todos os dias, Deus está dizendo: aqui não acabou, tem uma vida após a morte. E para onde é que está indo a tua alma? E ali eu falei do amor de Deus para a médica, para as enfermeiras. Elas, né, choraram, agradeceram. E ali, irmãos, aí eu já não voltei mais. A enfermeira me colocou sentada, fui, consegui tomar banho e já não voltei mais para o leito da UTI. Eu fiquei sentada na poltrona. E ali eu não sei, eu senti tanta graça de Deus em meio ao choro, em meio a tudo aquilo que Deus estava fazendo. Falei: Deus, eu fiz o que o Senhor me mandou fazer aqui, agora me manda lá para cima, porque eu não quero ficar aqui mais. E aí ela falou assim: olha, os exames estão melhores, então eu vou te mandar lá para o quarto. E aí eu fiquei lá sentada na poltrona, não voltei mais para a cama. E quando surgiu a vaga lá na maternidade, me mandaram para lá de novo. E quando eu cheguei naquele quarto, havia uma jovem lá deitada, né, triste, amargurada, porque eu não sabia, né, até o momento em que eu falei para ela: eu posso fazer uma oração para você, né, eu posso orar por você? Ela falou: pode. Eu falei assim, né, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou cantar aqui para você. Cantei para ela, aquieta minha alma, e orei por ela. E depois de tudo isso, a mãe dela falou: ela está com sangramento e provavelmente parece que perdeu o bebê, né? Então a gente vai fazer uma ultrassom para ver realmente se não tem mais batimento cardíaco no neném. Então eu vi ali que Deus já estava acalmando o coração daquela jovem. E enquanto eu cantava, ela chorava e aceitando que Deus estava falando com ela, né? Só que em meio a tudo isso, irmãos, eu saí de lá e eu falei:
eu vou amanhã embora, né? As enfermeiras falaram, é 24 horas, amanhã você já está indo embora. Porque parecia que eu tinha ressuscitado, irmãos. Quem me viu indo para o leito de UTI e me viu saindo de lá, falou, mas você não está normal, né? Até a tua pele mudou, o teu jeito, você está diferente. As enfermeiras falavam para mim, as que cuidou de mim da maternidade, falou assim, mas você está diferente, até a tua pele está diferente. Mas eu sabia que era Deus que havia me tocado naquele lugar. Então, quando eu estava lá na expectativa, ansiosa de sair no outro dia, porque eu queria a minha família, eu queria ir embora daquele lugar. E quando, na madrugada de segunda para terça, eu estava deitada e eu ouvi uma voz falando no meu coração, nitidamente essa voz que eu ouvi lá no leito da UTI. E se eu te pedir mais uma noite? Eu falei, não, Deus, tem misericórdia, eu quero sair daqui, eu não aguento ficar aqui mais. Mas Deus estava falando comigo que eu ia ter que ficar mais uma noite, porque ainda precisava alcançar mais uma alma naquele lugar. E ali o meu coração já se angustiou, porque por mais que eu estava na expectativa que eu ia embora, com a certeza que eu ia embora, eu ouvi aquela voz e eu sabia que Deus tinha mais alguma coisa para fazer. E tinha uma senhora que no dia que eu internei, irmãos, ela internou junto comigo. Só que ela, por não estar grávida nem nada, ser uma senhora de idade, ela ficou lá para o outro lado, né, no hospital. E quando eu saí da UTI, eu fui fazer um outro exame e ela estava lá fazendo um exame também. E aí eu lembrei dela, comecei a puxar papo com ela, tudo. Ela falou assim, eu vou fazer uns exames, tal, porque eu tô com hemorragia. Eu falei, mas vai dar tudo certo, tal. Quando veio, irmãos, eu voltei pro quarto, essa senhora não estava lá. Mas já começou a me chamar a atenção que alguma coisa Deus tinha para fazer com ela. E aí eu peguei e falei assim, Deus, se o Senhor quer que eu fale do teu amor para ela, me dá a oportunidade. E aí quando veio, colocaram ela do lado do meu quarto. Uma senhora que estava lá do outro lado do hospital foi parar do outro lado do meu quarto. E aí eu fui um dia para tentar falar do amor de Deus para ela. Falei, eu acho que Deus quer que eu fale dele para essa mulher. Eu vou falar e Deus vai me liberar, porque eu já terminei o que eu tenho para fazer aqui. Só que eu cheguei lá e ela não estava. E foi aonde que eu escutei essa voz falando, e se eu te pedir mais uma noite? Porque Deus estava pedindo para mim mais uma noite, porque Ele precisava falar com aquela senhora. Então, no outro dia, eu falei, se é só mais essa noite. Aí a enfermeira chegou, a médica falou, eu não vou te liberar. O que aconteceu com você não é caso de eu te pegar e te liberar hoje. Você tem que ficar aqui mais uns 2 dias. E aí eu comecei a chorar, a entrar em desespero, porque eu queria ir embora. Só que aí eu entendi que enquanto eu não falasse de Deus para aquela senhora, eu não ia poder ir embora. Então foi aonde que no outro dia, na segunda decisão da médica que tinha passado, eu ia ficar mais uns 2 dias. Mas eu entendi que Deus queria que eu falasse com aquela mulher para Ele me mandar embora. Então cedo eu levantei, eu falei, eu vou lá falar de Deus para essa mulher. E eu entrei lá, né, meio de fininha, fui puxando papo com ela, falei do amor de Deus para ela, cantei para ela e ela falou assim, olha, eu vou ser transferida, porque se eu não me engano, eu acho que descobriram que ela estava com câncer e ela já bem senhora de idade. Eu falei assim, olha, Deus marcou um encontro aqui com a senhora nessa manhã. E Deus permitiu tudo isso também porque Ele queria falar com a senhora. Todo momento, Deus tem falado no meu coração que Ele queria falar com a senhora. Então eu estou vindo aqui falar do amor dEle, falar da existência dEle. Então se a senhora quiser aceitar Ele, a senhora pode aceitar hoje. E aí ela falou assim, eu quero. Eu falei, então Jesus está vendo a senhora aceitando Ele e assumindo compromisso com Ele aqui hoje. Então ela pegou e levantou as mãos, aceitou Jesus, falou, hoje você fez o meu dia ficar melhor. Eu falei, não é eu, é o Espírito Santo de Deus que já estava marcando um encontro com a senhora. Enquanto isso, a médica tinha ido atrás de mim, eu estava no quarto, e aí eu voltei, meu esposo falou, a médica estava atrás de você. Aí eu falei assim, não, ela já vai voltar. Aí eu sentei e ela voltou, irmãos. Foi a conta de eu ir lá e falar do amor de Deus para aquela senhora. A médica voltou, falou, Caroline, eu vou te liberar, porque já está tudo certo, né? Teus exames estão melhores, então eu vou te liberar para você ir para casa. E então ali, irmãos, eu entendi que o que Deus tinha mandado eu fazer, eu tinha feito. Foi só eu falar do amor de Deus para aquela mulher, concluir o que Deus tinha colocado no meu coração para fazer. A médica voltou e me deu alta. Então eu estou aqui hoje para testificar para vocês de que Deus, Ele opera um milagre. E às vezes a gente vive circunstâncias e momentos que a gente não queria. Eu não queria ter passado por todo esse processo. Como o pastor disse aqui,
às vezes a gente vai passar por momentos e situações que a gente não vai querer estar nela. Mas se Deus está conosco, a gente pode todas as coisas. E eu falo talvez com alguns irmãos aqui que talvez estão vivenciando situações diferentes. Às vezes é na área da saúde, mas às vezes é no casamento, é com os filhos. Mas Deus permitiu tudo isso para que eu pudesse testificar para a igreja que para Deus não há nada impossível. E literalmente, irmãos, se a igreja não tivesse orado, se Deus não tivesse feito um rebuliço, eu tinha ficado em casa e eu não ia estar aqui hoje para testificar do milagre de Deus. Porque depois que eu saí do leito de hospital, eu cheguei em casa, minha mãe disse: Carol, ela falou assim, tem 2 tias minhas que elas nem crentes são. E um pouco antes de eu ganhar o bebê, elas ligaram para minha mãe chorando, perguntando se estava tudo bem comigo. Minha mãe falou, tá. Ela falou assim, porque eu tinha um sonho muito ruim com a Carol. Eu sonhei que ela tinha morrido e a gente estava muito angustiado, chorando muito por conta dela. E a minha mãe, por conta de eu estar grávida, não deixou elas me contar sobre esse sonho. Aí quando eu saí, tive alta lá do hospital, que a minha mãe contou, falou, Carol, realmente, eu acho que não era para você estar aqui, porque até a tua tia, que nem crente tinha ligado para mim antes de tudo isso acontecer, falando que tinha sonhado que você tinha morrido. E literalmente a morte estava rondando a minha vida, a minha casa. Mas para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, eu estou aqui para testificar de que quando a igreja se une em oração, de que quando o pastor falar, irmãos, levanta sua mão, vamos orar por fulano, Bertano que está precisando, ore, irmãos. Ore, porque às vezes a pessoa está precisando apenas de uma oração. Eu não precisava de nada mais, apenas de uma oração. Então eu estou aqui para testificar do milagre que Deus fez e dizer para você que seja qual for a área da sua vida que você estiver precisando, Deus tem o poder para operar. E com certeza eu encontrei Deus de uma forma mais profunda, porque a gente diz conhecer a Deus, a gente conhece a Deus, mas você realmente vai conhecer a Ele quando você está passando pelo vale da sombra da morte. Porque ali é onde você chora, onde você geme, somente Deus está te vendo. Então eu falo talvez com pessoas aqui hoje, nessa noite, que entrou aqui dizendo, Senhor, eu estou passando por esse vale de angústia, de ansiedade e depressão. Mas Deus está dizendo, assim como eu restaurei a vida dela, a saúde dela, eu restauro a tua fé, eu restauro a tua casa, o teu casamento, a tua família. Porque, irmãos, quando eu voltei no médico que me acompanhou, ele disse para mim, olha, o que você passou foi um perrengue, então você nem pensa em arrumar mais filho. Ele ficou com tanto medo, irmãos, ele viu que realmente eu estava um passo para a morte, que ele ligava toda hora para o meu esposo para saber como que eu estava, um médico do posto, né, coisa que nenhum médico particular às vezes faz. Ele ligou para saber como que eu estava. Então ele falou para mim, realmente Deus fez alguma coisa, e eu voltei no postinho. E eu cantei lá e testifiquei do que Deus fez na minha vida, assim como eu estou fazendo aqui hoje, testificando. Então não tenha pressa de sair da presença de Deus. Às vezes a gente vem num culto como esse, a gente não vê a hora do culto acabar. Mas quando eu estava lá, irmãos, tudo que eu queria era estar na minha casa e poder ter a liberdade de estar aqui cultuando ao Senhor. Mas eu quero de coração glorificar o nome do Senhor Jesus e agradecer à igreja que orou por mim, agradecer ao pastor, à sua família, né? E eu vou ser eternamente grata por tudo aquilo que os irmãos fizeram, né? Que intercederam e clamaram pela minha vida. Então não desista do teu milagre, porque Deus, Ele tem poder para operar. Amém? E assim eu agradeço por essa oportunidade de testificar daquilo que Deus fez em nome de Jesus.